Meus irmãos e minhas irmãs, hoje, terça-feira, retornando ao tempo comum, a 10ª semana do tempo comum, depois de uma caminhada no tempo pascal, 50 dias caminhando no tempo pascal, retornamos à nossa caminhada no tempo comum, mas não podemos retornar de qualquer jeito. A liturgia de domingo nos impulsionava a viver um novo momento na nossa caminhada de cristãos. Não podemos retornar a esse tempo comum, que é o maior tempo da nossa igreja, como se não tivesse acontecido nada, como se nós tivéssemos passado 50 dias celebrando nada mais, nada menos, com mais um tempo na igreja. Pelo contrário, somos impulsionados pela força do Espírito Santo que celebrávamos no domingo, a olhar diferente, a vivermos diferente. Eu e você não podemos retornar a esse tempo na igreja e continuar com a mesma visão, com os mesmos erros, com os mesmos pecados, se nós fomos impulsionados dentro de 50 dias por Jesus, a vivermos a esperança do ressuscitado, a vida com Ele que brota diferente. Cristo ressuscitou e está vivo no meio de nós, e por isso nós devemos ser agora anunciadores desta verdade para o mundo. E como nós podemos ser anunciadores desta verdade para o mundo? Ora, a liturgia de hoje está dizendo para nós, Jesus está dizendo para mim e para você, olha, eu e você somos sal da terra, eu e você somos luz do mundo. Eu não brilho sozinho, o brilho vem de Deus. A sua ressurreição é quem me dá o brilho para brilhar para os outros, mas não sou eu que brilho, é o brilho que vem de Deus. É o próprio Cristo quem faz nós resplandecermos uma luz para o mundo. É o próprio Cristo quem nos tornou sal, para dar gosto na vida do irmão e da irmã que ainda não fez a experiência com o Cristo ressuscitado. Nós cristãos católicos que durante esse tempo todo estávamos reunidos e celebrávamos com muita alegria esse período todinho da Páscoa, estávamos felizes em dizer, Cristo ressuscitou, aleluia, aleluia, aleluia. Nós estávamos proclamando isso com muita alegria no nosso coração, porque nós fomos constituídos sal da terra e luz do mundo, e esse sal não pode perder o gosto. Existem muitas outras pessoas que ainda não fizeram essa experiência com Cristo, ainda não viram o Cristo ressuscitado, ainda não conseguiram contemplar o Cristo presente no meio de nós, ainda continuam vendo o Cristo pregado na cruz. Nós não, nós já não o vemos mais na cruz, nós já o vemos ressuscitado, vivo no meio de nós, e que nos impulsiona a levar essa verdade para o mundo. E é muito interessante a liturgia de hoje, porque a primeira leitura, ela está na mesma direção desse anúncio que nós precisamos fazer para os irmãos e irmãs. Elias estava fugindo da perseguição de Jezabel, a grande rainha lá, que mandou matar Elias, porque Elias desafiou os seus profetas. Elias desafiou os profetas de Baal. Baal era o Deus que Jezabel colocou na cidade, aonde deveria ser cultuado a Deus, o Deus único de Israel. Jezabel colocou um Deus pagão, e esse Deus era cultuado por eles, como Jezabel, e era cultuado como Deus também, que era da força da natureza, o Deus que fazia chover. Só que, meus irmãos e minhas irmãs, Jezabel mandou cultuar esse Deus, e os seus profetas, os seus sacerdotes lá, que eram prestadores de cultos a esse Deus, rezavam, e não chovia. Durante muitos anos não caiu uma gota de água sobre aquela região, e Jezabel ficou enfurecida, porque Elias enfrentou os profetas de Baal no monte. Tudo isso está lá no livro dos reis. Elias sobe ao monte, os profetas de Baal coloca as oferendas para Baal, e fazem orações à noite, o dia todo, e Baal não faz nada. Elias sobe, bota as oferendas, e ele faz a oração. Quando ele estende o braço e faz a sua oração, do céu desce um fogo que consome todas aquelas aves que estavam partidas lá em cima do altar.
E Jezabel fica furiosa e manda matar Elias. Elias foge de Jezabel, da perseguição dela, e vai se esconder em uma cidade chamada Sarepta, a cidade dos Sidônios. Era um povo pagão. O povo de Sidônio era um povo pagão. Deus mandou Elias ir para aquela cidade, porque lá haveria uma viúva que iria prover Elias de toda a sua necessidade. Elias vai para a cidade e encontra-se com esta viúva. Como havia uma seca há muito tempo, essa viúva já não tinha mais esperança de vida. Ela já estava praticamente vendo a sua morte junto com a do teu filho. Primeiro porque ela era viúva. E uma viúva no tempo de Jesus, até antes um pouco do tempo de Jesus e até mesmo no tempo de Jesus, era alguém que era considerada que tinha que viver da caridade. Não tinha ninguém por ela. Aquela mulher já não tinha mais esperança de nada, já estava vendo a morte. E quando Elias diz para ela, traga-me água, ela ia trazer água para Elias, ele diz, traga também um pouco de pão, um pedaço de pão para eu comer. Meu Senhor, pelo seu Deus, ela sabia que Elias não era alguém que cultuava um Deus pagão. Ela diz, olha, pelo seu Deus, eu não tenho, o que eu tenho é um pouco de azeite e um pouco de farinha, vou fazer um pão, vamos comer eu e meu filho, e vamos esperar a morte. Elias disse, não, Deus está mandando. Elias manda ela fazer o pão e ela faz, e azeite e a farinha não vai faltar na sua casa. Aquela mulher acreditou. Quem foi Elias nesse momento? Nós sabemos que Elias foi um grande profeta do Antigo Testamento. Elias e Eliseu não escreveram nenhum livro, mas eles compreendem a história no Antigo Testamento, de uma grande parte do Antigo Testamento é contada a história de Elias e Eliseu, porque foram os grandes profetas de Deus, foram a boca de Deus no meio do povo. Elias, nessa primeira leitura que nós ouvimos, está sendo sal da terra e luz do mundo na vida daquela mulher. Aquilo que nós, cristãos católicos, devemos ser a partir daquilo que nós ouvimos durante todo esse tempo pascal. Nós somos chamados pelo próprio Cristo a ser isso que Elias foi. Elias foi sinal de vida na vida daquela mulher. Aonde havia morte, Elias foi para gerar a vida. Ele foi para ser sinal de vida naquela família, naquela casa. Nós também somos chamados a ser esse sal que dá gosto na vida daquelas pessoas que estão insossas, daquelas pessoas que já não têm mais sentido, que já não encontram mais solução para a sua vida. Nós cristãos não podemos ser diferentes, nós precisamos ser sal, que vai dar gosto na vida das pessoas, e não ser pessoas insossas, porque as pessoas devem olhar para nós e dizer assim, meu Deus, esse homem e essa mulher deve servir a um Deus inabalável, porque olha a fé deste homem, olha a fé dessa mulher, eu também quero provar disso, eu também quero conhecer esse Deus. As pessoas que não conhecem Jesus devem conhecê-lo pelo meu testemunho, pelo seu testemunho. Por isso eu devo ser esse sal que dá gosto. Eu devo ser essa luz que ilumina. Mas essa luz que vem de Deus. Como diz João Batista, ele não é a luz. Jesus é a luz. Mas ele veio preparar o caminho para que essa luz pudesse iluminar tudo e dissipar as trevas. Eu não sou a luz, você não é a luz, nós somos refletores desta luz, nós somos aquele espelho que a luz bate e reflete para todos. Eu sou instrumento de Deus, você é instrumento de Deus, para que outros que estejam nas trevas possam enxergar a luz que é Jesus. Por isso Jesus conclui o texto dizendo hoje, capítulo 5, versículo 16, assim também brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e louvem o vosso Pai que está nos céus. Ou seja, o louvor, a honra, a glória, o poder, a majestade, tudo a Deus, não a mim, não a você. Nós somos apenas os instrumentos por onde Deus vai chegar na vida de muitas outras pessoas. E se Ele me constituiu sal, eu não posso ser insosso.
Se Ele me constituiu uma luz, eu devo ser luz para clarear, dissipar a escuridão na vida dos meus irmãos e irmãs. Às vezes, nós não tomamos posse desta verdade do Evangelho. Nós não nos tornamos pessoas que somos luzes. Não nos tornamos pessoas que são sal na vida do outro. Às vezes, nós somos o contrário. Nós, cristãos que estamos na igreja, nós que comungamos do corpo e do sangue de Cristo, nós que rezamos o texto, nós que temos devoções aos nossos santos e santas, nós que estamos diariamente na igreja, participando da Santa Missa, continuamente estamos na capela do Santíssimo adorando Jesus, deveríamos ser sal da terra e luz do mundo, e na verdade nós estamos sendo o contrário. Eu não falo das pessoas que estão lá fora, meus irmãos e minhas irmãs, eu falo de nós que somos cristãos dentro da igreja, porque nós somos batizados, nós somos participantes de uma igreja, e nós não podemos dar um contra-testemunho, pelo contrário, nós temos que ser o testemunho desta verdade na vida dos irmãos e irmãs. E quantas vezes nós estamos sendo também insossos, o nosso irmão já está na beira da morte, porque já está lá, não encontra mais solução, e ao invés de eu estender a mão e dizer, meu irmão, coragem, você pode vencer isso, não, eu sou o primeiro a dizer, já está morrendo mesmo, né? Vou rezar por você. Nós vemos o irmão na dificuldade, no problema, já lá, sem esperança de vida. Ao invés de nós estendermos a mão e ajudar aquele irmão a reconhecer que ele pode vencer, que ele pode mudar a situação de vida dele, a gente ainda... Isso quando a gente não encontra uma pessoa que ao invés da gente dizer assim, fulano, você está bem? Aí o fulano fala assim, eu estou mal. Aí você, menina, vamos sentar aqui, vamos. Aí você começa a se lamentar também, o outro está se lamentando, você está se lamentando tudo. Que sal é esse que você está sendo na vida do outro? Nós somos cristãos, nós somos da igreja, não podemos ser diferentes disso. Se o outro não é da igreja, se o outro não tem participação, não tem vivência, e ele se lamenta, está sofrendo, está vivendo uma vida difícil, ele ainda não conheceu Jesus, você já conheceu Jesus, então você não pode ser igual a ele, você tem que ser diferente, levar Jesus para ele. Aí você senta do lado, não senta aqui, a pessoa está doente, está reclamando da vida, está se lamentando de um monte de coisa, aí você fala, menina, vamos sentar aqui, vamos bater um papo aqui. Aí você, em vez de você ser sal, ser luz para aquela pessoa, você também se iguala a ela. Aí você começa a contar suas lamentações também. Menina, minha vida está acabada, eu também estou assim, assado, eu não tenho nada. E aí começa a se lamentar e parece um monte de lamentações, de ambas as partes. Quando na verdade eu deveria ser aquele que vai dar um testemunho para que aquela pessoa saia da situação que ela está e enxergue Jesus. Entende o que Jesus está pedindo de nós? Se você for lá no Evangelho de Mateus, que nós acabamos de ouvir, capítulo 5, o início do Evangelho de Mateus no capítulo 5, Jesus está falando das bem-aventuranças. E esse texto que nós acabamos de ouvir, é logo depois que Jesus falou das bem-aventuranças. Ou seja, Jesus está dizendo para nós o segredo, para nós servirmos bem, para sermos felizes, é observarmos as bem-aventuranças. E aí quando ele conclui as bem-aventuranças, ele diz, olha, por isso nós somos sal da terra e luz do mundo. Agora, eu preciso ser isso na vida do meu irmão e da minha irmã. Agora, quando eu sou católico, sou cristão, venho à igreja e não transmito isso, tem algo errado. Tem algo errado. Não faz sentido. Eu digo para o meu povo na minha paróquia, e não tenho medo de dizer isso. Tem muitas pessoas que vêm à igreja, que entram vazias e saem vazias da igreja. Não, mas eu saí vazia porque o padre não acrescentou nada na minha vida. Não, porque a missa hoje foi... Vou usar até a palavra que está no Evangelho, insossa. A missa foi insossa? Será que foi a missa mesmo? Ou será que eu entrei na igreja vazio e continuei vazio porque eu não dei lugar à palavra de Deus na minha vida? Ou será que eu não enxerguei que a missa toda
é um grande louvor a Deus, no qual eu estou sendo chamado a participar desse louvor a Deus, engrandecer a Deus com a minha vida. E aí a pessoa sai da igreja e continua do mesmo jeito. Daí, meus irmãos e minhas irmãs, não dá. Eu falo com os meus paroquianos e não tenho problema nenhum em dizer isso. Se você vem à igreja e não transforma a sua vida, se não permite que o Senhor toque a sua vida e a transforme, tal como tem que ser transformada, então você está no lugar errado, não deve vir para a igreja, fique em casa. Você está perdendo tempo, porque você não está dando lugar para Deus fazer na sua vida. E aí você está vindo para a igreja dizendo que é católico, que é participante da missa, quando na verdade você não participa de nada, porque você não deixou a palavra de Deus, e nem muito menos a Eucaristia, o corpo e o sangue de Cristo transformar a sua vida. Você está comendo um pedaço de pão e bebendo um pouquinho de vinho, e está ouvindo uma história, como alguém estivesse contando uma historinha para você, um livro onde eu abri, estou lendo lá uma historinha, e pronto. Mas se você está vindo à igreja, está aberto o seu coração para a graça de Deus, você vai transformar a sua vida, porque a palavra de Deus vai fazer isso em você, porque o próprio Cristo que nós comungamos irá realizar isso em você. Por isso, volto a dizer, o que está no Evangelho é claro, nós somos sal da terra e luz do mundo. Jesus afirma isso. Não é uma sugestão de Jesus dizendo, talvez você seja sal da terra, talvez você seja a luz do mundo. Não, Jesus está dizendo, você é sal da terra e luz do mundo. Então não deixe que você se torne uma pessoa contrária àquilo que está na palavra de Deus. O Senhor te constituiu sal para dar gosto. O Senhor te constituiu luz para refletir essa luz para os homens e mulheres deste mundo. Então, que as suas obras, que as suas boas ações resplandeçam aquilo que deve ser o próprio Deus. Que tudo aquilo que você fizer seja para o engrandecimento de nosso bom Deus. A glória a Ele, o louvor a Ele, por tudo aquilo que você está sendo, sal da terra e luz do mundo. Que o nosso bom Deus nos dê essa graça, nessa trezena de Santo Antônio, de alcançarmos isso em nossa vida. Claro, não poderia deixar de falar, meu santo de devoção, Santo Antônio. Por que eu gosto de Santo Antônio? Claro, dentre tantas coisas que Santo Antônio me ensinou com a sua vida, e eu o amo com muito amor e carinho, e tenho uma devoção a ele, é porque Santo Antônio foi sal da terra e luz do mundo. Ele não é a luz, mas ele fez com que a luz chegasse a muitas pessoas ao longo da história, e até hoje faz isso acontecer. Ele continua sendo sal da terra mesmo depois de morto. O sal que Deus o constituiu, ele continua sendo. Por isso ele é santo. A vida dele continua sendo o sal na vida das outras pessoas. Quantos irmãos e irmãs alcançaram tantas graças pela intercessão de Santo Antônio ao longo da nossa história, e quantos ainda até hoje alcançam várias graças? Muitos. E quantos ainda vão alcançar muitas graças? Muitos. Porque ele continua sendo luz do mundo, sal da terra. Porque ele viveu aquilo que Jesus disse no Evangelho. Ele entendeu que se não fosse para ser sal da terra, se não fosse para ser luz do mundo, não valia a pena viver. E ele viveu sendo sal da terra e luz do mundo. Assim somos nós. Se não for para ser sal da terra e luz do mundo, como o Senhor nos pede no Evangelho, de que vale a nossa vida? Diz Jesus no Evangelho, se o sal perde o gosto, o que é feito com sal? Jogado fora para os outros pisarem. Tem sentido nenhum, se ele perde o sentido de ser. E o meu sentido e o seu sentido de ser é ser sal para dar gosto na vida do irmão, para ajudar o irmão, ser luz para iluminar o irmão e para fazer com que ele saia das trevas. Se não for para isso, não vale a pena ser cristão e muito menos vir à igreja. Que Santo Antônio interceda junto a Jesus Cristo para que sejamos sal da terra e luz do mundo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.